Galera, esse cara que eu vou entrevistar hoje, ele fez parte da minha infância, provavelmente ele também fez parte da sua infância e de milhões de brasileiros. Eu me alfabetizei com essa turma. Eu sou fã de verdade, eu tava cantando aqui as músicas com ele. Tava mesmo, gente, ele sabe mais do que eu. Talvez ele não... eu saiba mais do que você, provavelmente. A gente podia fazer um teste, quem conhece mais Turma da Mônica? Ia ser muito legal. A identidade de hoje vai ser com Mauro Souza, que é filho do Maurício de Souza. Ele é ator, um puta ator, talentoso de musicais, canta, dança. Aqui nos estúdios Maurício de Souza, MSP, né? MSP, Maurício de Produções. Enfim, você cuida da parte de produções teatrais. Isso. O que você faz aqui? Eu sou diretor da parte de espetáculos, de shows, de parques, de eventos. E eventos, quando eu digo, são os corporativos, gastronômicos, esportivos. Então tudo que envolve os personagens ao vivo está sob o meu guarda-chuva. Que é a parte mais legal, né? É a parte mais legal. Eu sei porque quando eu era criança eu amava os personagens, porque, de verdade, as pessoas que trabalham com isso, elas estão de parabéns, porque eles realmente encarnam cada personagem da Turma da Mônica, a personalidade. Até hoje eu sou frustrado porque eu não sei como que eles fazem. É tão realista, o negócio viu que pisca o olho, eu não sei até hoje como que eles fazem. Eles controlam, inclusive, e a máscara tem expressão, é incrível. Agora vem cá, eu queria muito gravar essa entrevista com você já há muito tempo, mas principalmente depois de uma foto que seu pai postou no Instagram, que eu achei incrível. O Maurício, ele é meu ícone assim de infância, eu sou muito fã, e aí eu fiquei mais fã ainda, porque ele postou uma foto com você, com seu namorado, namorado. Tá, seu namorado Rafa, tomando um café numa cena super cotidiana, super tranquilo, e ele colocou na legenda, eu, meu filho e o meu genro. E o meu genro. É um negócio assim. E foi a coisa mais fofa. E a foto teve um boom, assim, no Instagram dele, pela média de likes, assim, você vê que essa foto deu bem mais repercussão, virou notícia em vários sites. Foi. Inclusive do Põe na Roda, e, cara, as pessoas compartilharam essa notícia, assim, felizes, porque parece que todo mundo admira o Maurício de Souza. E ali ele ganhou a admiração de muita gente, principalmente desse público. Explica só a história dessa foto. A história ela é muito simples, na verdade. A gente estava tomando café e tirou foto. Mas foi basicamente isso, porque eu e Rafa, a gente sempre vai nos finais de semana pra casa dos meus pais, e a gente sempre toma café porque minha mãe adora fazer pão de queijo, ela adora fazer cappuccino, e aí o Rafa adora beber, adora comer, e aí a gente foi comer e meu pai tirou que ela pediu pra tirar uma foto, porque a gente tava num clima muito feliz, aí minha mãe tirou a foto de fato, ele gostou e postou. Foi simples assim. Agora, é claro que ele perguntou pra gente se ele podia postar, a gente disse que sim. Você não sabia nem que ele ia escrever genro, nada? Não. Porque ele podia postar uma foto só como, tomando café aqui com a minha família. Ele me mostrou a foto com o texto. Ele mostrou, eu falei assim, posso postar? Ele falou, claro que pode. Segundos depois que ele postou a foto, eu e o Rafa, a gente parou e falou assim, essa foto vai repercutir. Porque ele nunca postou nada parecido, nem a gente. Eu e o Rafa também, a gente sempre foi muito mais reservado. Sim. E aí ele postou e de fato repercutiu pra caramba. A gente recebeu uma infinidade de mensagens, assim, de todos os tipos, mas a grande maioria delas mensagens muito lindas, inclusive pro meu pai. Meu pai ficou super emocionado com a repercussão, porque ele não sabia que esse era um assunto tão delicado ainda pra se falar. Então, né? É isso que eu ia te perguntar. Porque pra ele era uma coisa muito da rotina. Qual assim. a idade do seu pai? 83, P. Muita gente usa como desculpa a idade de uma pessoa pra ela ser preconceituosa ou por ela ser ignorante em questões de diversidade e inclusão. Ali o seu pai tava super numa cena cotidiana dele. Eu contei... Não foi nenhum momento que seu pai falou, nossa, eu vou... Não foi uma coisa, tipo, ativista, tipo, vou postar. Tipo, não, eu tô aqui com a minha família. De maneira alguma, assim, eu contei pro meu pai, eu tinha 18, eu tô com 32, então faz muito tempo. E meus pais já conhecem o Rafa desde que eu comecei a namorá-lo. Estão há 12 anos. Nós já estamos há 12 anos, então sim. Inclusive, a gente vai falar mais disso também. Então assim, ele já estava muito acostumado com isso, então era uma foto como outra qualquer que ele posta de qualquer um. E aí ele realmente ficou surpreso com a repercussão, eu também fiquei muito surpreso, mas eu e o Rafa, principalmente, a gente realmente abraçou a causa, assim. Eu percebi como isso é importante, como a gente, por eu ter um pai formador de opinião e um pai que é conhecido, como isso realmente pode fazer uma diferença para outras famílias de LGBTs, né? Mas falando da tua história como LGBT, você falou que você se assumiu pra ele com 18 anos. Foi. E você entendeu que você era gay há quanto tempo? Bom, desde sempre. Eu, com pequenininho, já lembro que
eu olhava homens diferente. Claro que não com desejo, mas era um era um coisa olhar natural diferente. De criança. Que a gente, na nossa geração ainda, o que a gente olhava? Olhava a embalagem de cueca, você via que você achava legal aquilo. E não sabia exatamente identificar o que era que a gente estava sentindo. E aí eu comecei a identificar e comecei a ter consciência disso com 12. E aí eu comecei a entrar nas salas de bate-papo da UOL. Eu também. É que a gente é da mesma geração. Você tem quantos anos? 32. Tem 34, mas sala é mesmo. Bate-papo da UOL, que era a única coisa que tinha, né, na verdade. Os pouquíssimos recursos que se tinha era esse, e aí eu entrei e ali eu falei assim, é disso que eu gosto, e aí comecei a ter consciência de que fato eu era gay. Você teve medo, tipo, de sofrer preconceito da família ou de que eles não entenderiam? Sim, eu acho que o maior preconceito que eu sofri foi o preconceito de mim mesmo, comigo mesmo. Eu sofri muito pouco preconceito na minha infância. O maior preconceito que eu sofri foi com os medos que eu tinha de ser gay, como que isso ia ser com a minha família, que minha família é gigante e eu sou muito apegado. Irmãos, né? Muitos, nós somos em 10. Uau! E a gente é muito apegado, somos muito família próxima, assim. É engraçado que vocês têm muitas gerações, né? Tipo assim, a Mônica e a Magali é uma geração, aí pega você e a Marina, o Maurício é outra. A minha irmã mais velha tem quase 60, meu irmão mais novo tem 20. Meu Deus! É uma vida de diferença, né? Então são várias gerações. Mas todos eles souberam ao mesmo tempo? Como que foi? Mais ou menos. Na verdade, o negócio é o seguinte, eu era muito afeminado. Porque agora eu não sou. Louca. Não, eu era muito afeminado. De criança, você era bem criança era muito viada, assim. criança viada. Olha. Muito criança viada. Tem fotos? Eu tenho, mas eu rasguei a maioria. Não! Eu ia pedir pra gente mostrar eu não tinha como não saber, tá? E mas tanto minha mãe falava assim, eu via, mas ela não punha nomes nisso, né? Aí que ela começou a entender que isso realmente era um fato, era real. Você foi o primeiro LGBT da sua família enorme? Da minha família inteira, eu primeiro e único. Eu sou o único. Minha família é gigantesca, eu sou a única. Mas que bom, gente, que você trouxe essa inclusão e diversidade pra uma família tão legal, assim. Foi, e todos me receberam bem, Pê. Não teve problema com nenhum? Não. Que demais. Eu tive muita sorte nessa vida. E aí você foi se entendendo ali adolescente, escondeu da galera durante um tempo? Eu escondi durante um tempo. Da galera é maravilhoso, da galera. A família é tão grande. Eu escondi durante um bom tempo e isso me incomodava muito, porque como eu disse, eu era muito apegado à minha família, a gente era muito próximo, tinha uma relação de muita transparência e era uma questão muito séria pra mim. E eu precisava contar. E na época que eu contei, eu estava namorando e eu estava passando por vários problemas com o meu namoro. Enfim, aí eu contei pra eles e foi um amor, assim, desde o primeiro momento. Que eu contei pra minha mãe primeiro e ela foi maravilhosa. Foi o dia mais feliz da minha vida. E pro seu pai? Não foi eu que contei, foi minha mãe que contou pra ele. Aliás, a minha mãe foi meio que a fofoqueira da história. Você achou que ele poderia ter preconceito ou ter algum problema? Olha, se ele teve, eu não senti. Então, pra mim, não houve, né? Eu lembro a primeira vez que eu conversei com ele sobre isso, e ele também foi muito amoroso desde o princípio. Então, eu nunca senti isso de ninguém da minha família. Então, eu sempre vivi numa bolha, Pê, muito protegida. Você acha que seu pai sempre foi essa pessoa? Não. De respeitar todo mundo, ou de ter essa visão aberta, essa mente aberta que ele tem? Sim, e é isso que, inclusive, eu atribuo a esse sucesso que ele tem hoje. Essa humildade, né? Eu coloco isso, pra mim, eu defino isso como humildade. Que é esse coração aberto, essa mente aberta de você, com 83 anos, saber que você não sabe de tudo, que você tem muito a aprender. Me ouve muito, eu aprendo muito com ele, ele aprende muito comigo. Outro dia ele me perguntou o que era a sigla LGBT. Chuca, imagina, não. Não, isso ele ainda filho, não eu vi você falando com os amigos. Esse ainda não perguntou, mas ele perguntou o que era LGBT, que ele era trans, que ele tinha uma noção, mas assim... Vou apresentar o Paulo pra ele. Super, Pê. Você tem uma revista Chico Bento aí? Dá uma revista pra ela. Obrigado. E até para ele entender realmente o que é, saber, ter mais informações a respeito. Essa repercussão toda que aconteceu ajudou muito ele nesse sentido, né? De ele realmente... De ver quanta gente que ajuda, né? E quão polêmico é esse assunto, quão delicado, ainda é tabu. Você falou que você recebeu muito amor, mas teve alguma mensagem de ódio ou várias, preconceito? Assim? Horrorosas. E me deixaram bem abalados, assim. Eu não achei que eu fosse ficar sentido com elas, mas eu realmente fiquei, o Rafa ficou, a gente chorou. Talvez tenha sido, fora o preconceito seu próprio, que a gente sempre tem, né, como LGBT, quando você se descobre, primeiro você rejeita aquilo e tal, aí tem todo o processo de aceitação.
Mas talvez tenha sido a primeira vez, né, que você sofreu preconceito, assim, que você viu o que é, né? Foi, e assim, não foi foram vários. Você sempre foi muito rodeado de amor, né? A vida inteira. Dos meus amigos, enorme, família do trabalho, que também eu sou muito bem recebido. E aí, de repente, eu recebi um monte de mensagem horrorosa que eu nunca tinha recebido, e por mais que eu tinha na minha cabeça, assim, não devo me afetar por isso, não dá. Não dá, assim, você vê que você vive numa sociedade que tem pessoas que... não consegui me blindar totalmente, uma parte dessa energia chegou em mim. Chegou no Rafa também, e a gente ficou muito abalado com isso, e a gente ainda está num processo de entendimento, assim mesmo. Eu acho que no teu lugar, eu ia ter muito medo, assim, de crescer sendo LGBT, uma família tão incrível. Tipo, imagina assim, ai meu Deus, se eu contar, imagina se descobrir que a Mônica é homofóbica, acabou a minha infância, né? Tipo assim, mas graças a Deus todos eles são incríveis, né? Não, esse medo eu não tinha, né, de eu sofrer algum tipo de preconceito aqui, ou enfim. E aí você namora com o Rafa há 12 anos. Há 12 anos. Como faz? Qual que é o segredo? Que a galera saber. Eu acho 12 e pouco, hein, porque eu quero ficar com ele na minha vida inteira. Que fofo. Fofo, né? Eu vi uma foto que vocês postaram tão fofinho, abraçados esses dias. Sim. E assim, o que funciona pra gente como casal, que eu diria? Primeiro, a gente não mora junto, porque a gente trabalha junto, a gente se vê todos os dias. Mas você tava conversando isso aqui pra com mim, você. pra gente, né? Não é uma regra. Não é uma regra. Na verdade, nada tem que ser uma regra, galera. Vê o que te faz feliz, é isso. Mas pra gente isso funciona muito bem, e eu atribuo, sim, a nossa boa relação também por causa disso. Agora, falar de trabalho um pouco. Você canta, dança, atua, você trabalha em bastidores como produtor, você dirige esses shows da Turma da Mônica, incríveis. Te realiza mais trabalha na frente ou atrás da câmera, assim, tipo em cima do palco ou na produção? Porque você faz muito bem essas duas coisas, né? Eu gosto dos dois lados. Tudo começou assim, né? Eu sou formado em artes cênicas e música, então eu sempre gostei muito de estar no palco e de cantar e de tocar piano. Mas eu descobri o meu outro prazer, uma outra paixão, que foi produzir, porque eu vim pra cá justamente pra eu criar aqui dentro da MSP um departamento, uma área de espetáculos musicais. Esse era o meu foco, ele é o meu foco, porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, e eu me apaixonei, assim. Agora, eu não consigo conciliar, é muito trabalho, eu não consigo, tipo, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Precisei escolher, aí eu escolhi ficar aqui. E assim, como também criador, né, porque você trabalha com essa parte de show e tal, como herdeiro da Turma da Mônica, você é dessa área de entretenimento, de personagens. Qual a sua opinião quanto às produções atuais, tipo Steven Universe, Irmão do Jorel, nova versão das Meninas Superpoderosas, She-Ra? Esses desenhos atuais, todos eles abordam muito forte, assim, essas questões de igualdade de gênero, de diversidade, não só no sentido sexual, mas assim, diversidade racial, de etnia, de tudo, assim. De tudo. Isso parece necessário. Que é uma tendência de todos os desenhos modernos. Que bom que é uma tendência, e eu acho extremamente necessário, e não só pra eles, mas principalmente pra gente. Tanto que, nós somos hoje aqui na MSP mais ou menos 400 funcionários, né? E muita gente criando o tempo inteiro. Pra que a gente fale sobre isso, a gente não pode falar sobre isso de qualquer jeito. Nós somos uma marca muito conhecida, todo mundo conhece a Turma da Mônica, então a gente sabe a responsabilidade que a gente tem com tudo que a gente faz. Para que a gente possa falar sobre isso de uma maneira muito mais fundamentada, nós estamos criando aqui hoje um comitê de diversidade dentro do MSP. E é diversidade em todos os sentidos. Todos os sentidos, inclusive daqueles que pensam diferente de mim, para que a gente realmente entenda todos os lados, até porque a marca Turma da Mônica atinge todo mundo. Exatamente. O nosso público é todo mundo. Então a gente realmente quer falar com todo mundo, a gente quer ter uma abordagem muito ampla, mas a gente precisa fazer isso de uma forma muito fundamentada. E não só na questão de orientação sexual e tal, mas assim, eu vejo que tem a Milena. Personagens negros. O Jeremias, quando eu era criança, ele era bem mais coadjuvante, assim, né? Eu vejo que hoje ele aparece mais, né? Eles todos eram. Assim? Todos eram, e assim, estamos de uma certa forma corrigindo uma falha, porque eu vejo isso como uma falha. Eu acho que é importante... Essa inclusão do Luca, inclusão de todos. A Dorinha, o André, a Tati, são todos deficientes físicos, então... e eles estão cada vez mais protagonistas, não apenas aparecendo. Você acha que um dia a gente pode ter algum personagem LGBT ou alguma coisa assim? Mas é claro que sim. Não, é sério? Claro que sim. Por que não, Essa é a pergunta que eu sempre faço, né? E claro que com esse comitê de diversidade... Eu sou completamente a favor, lógico. Mas assim, existe uma geração assim, de pais que limita o que a criança vai assistir e que deve ser complicado, né? Você inserir essas questões, porque você vai desagradar uma galera que é conservadora. Sim. E aí como que vocês fazem? A gente está preocupado
preocupado principalmente em fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer, o que é correto e que a gente acha que realmente faz sentido pra Turma da Mônica. Faz sentido criarmos um personagem LGBT+? Sim, faz sentido. Sim. A minha ideia não era ter um personagem LGBT na Turma da Mônica clássica. Sim. A gente tem milhares de outras turmas. A gente tem a Turma da Mônica jovem, a gente tem as graphic novels hoje com personagens que abordam temas muito mais amplos e muito mais voltados para o público adulto. A gente tem os pais dos personagens. Sim. A gente tem a Turma da Mônica da geração 12, que é uma outra turma que apareceu aí agora também. A gente pode criar outras turmas também. Nós somos uma empresa de criação de conteúdo, então a gente pode criar. A Turma da Mônica jovem saindo do armário, isso é legal. Mas até a Disney, né, tá dando uns passos assim, sim, tipo, tem um frame ali do Toy Story novo, que tem um casal de lésbicas com filho na lanchonete. Tipo, eles estão incluindo isso aos poucos. Na Bela e a Fera teve a história do LeFou, que acabou dançando com um cara no final, que eu achei incrível. Mas o P é isso que eu fico pensando, a gente tem que ter esse personagem para que as pessoas não fiquem assim, não, mas isso é meio delicado, não, isso não pode, isso porque isso... Não é pra ser. Não é pra ser delicado, não é para as pessoas olharem torto, não é pra achar que isso não é benéfico pra marca, não é pra achar, não é nada. É mais um personagem com que vão ter características como todos os outros, e é isso que eu quero acreditar, né? É isso que eu acredito pra nossa marca, que a gente pode fazer uma diferença. Eu vi uma entrevista sua em que você falou que futuramente existe sim a possibilidade de ter um personagem LGBT e tal. Nos comentários sempre tem muita gente reclamando, né? Assim, as pessoas... O que você diria para essas pessoas? Que elas não sabem do que elas estão reclamando, que o personagem nem existe ainda. Sim, mas elas já estão preocupadas. Já estão preocupadas, é que nem a Damares tá ali com a Elsa e com a Bela Adormecida, assim, nem existe esse chip, mas ela criou ali. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Quando esse personagem aparecer, que eu nem sei quando a gente vai ter muito cuidado, P. Como vai divulgar isso? Quais vão ser as características dele ou dela? Por que esse personagem vai ser assim? Por que ele vai aparecer nessa história? São tantas variáveis que não tem o porquê reclamar. Ah, tô reclamando que eu tenho um personagem gay. Aí é homofobia. Aí é o preconceito da pessoa e eu não estou nem aí pra essa pessoa. E eu acho que é um preconceito que vem principalmente da geração mais anterior, assim. E, sei lá, tem um momento, também uma onda aí conservadora que tenta acabar com todo o movimento a favor, sabe, de igualdade. Com certeza. De direitos e, enfim. Mas assim, e ainda depois da exposição que houve, principalmente também da minha imagem, eu acho que a gente tem sim que se posicionar, porque ele tá muito falado e se questionam a respeito de realmente como que a Turma da Mônica e como a marca, a maioria de suas produções, se posiciona a respeito desse assunto, né? Eu vou deixar aqui só o meu pedido no final. Assim, não meu pedido, mas a sugestão pro Nimbus conhecer um namorado chamado Rafael na historinha da Turma da Mônica Jovem. Ia ser muito fofo. Ia ser fofo. É uma boa ideia, vou falar pro meu pai. Mas é isso, obrigado por você ter topado essa entrevista. Cara, pra mim é tão legal misturar esses universos e falar disso, pra mim é muito inédito, sabe? Que bom. E a gente tava tentando, gente, falar há muito tempo. E fiquem tranquilos, os personagens héteros vão continuar existindo. Valeu. Obrigado, Pedro.